Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, muito boa noite, graça e paz, bom estarmos juntos mais uma noite, mais uma terça-feira com o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance, aqui com a equipe preciosa, Apolo Miranda ali nos botões, estou com Tayana, o pastor André, e hoje com um convidado especial, o pastor Marco Brito. Boa noite, homem de Deus. Boa noite, pastor, boa noite a todos, boa noite você que está nos acompanhando, que a graça do Senhor esteja multiplicada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Maravilha, o pastor Marco é professor do Rema, além de pastor da Igreja Verbo da Vida em Feira de Santana, é um mestre da palavra e está aqui nos abençoando no Rema em Pojuca, dando aula sobre aliança de sangue. E ele vai falar um pouco nessa noite sobre esse assunto, não é isso? Boa noite, Thay. É isso mesmo, que honra, né? Que privilégio estar aqui junto com vocês. Então, se você chegou agora no nosso programa, é só comentar aqui embaixo, eu quero esse CD, e você já vai estar concorrendo ao CD de hoje, o grande sorteio dessa noite, tá bom? CD de Marcos Freire, um CD maravilhoso, um cantor ungido por Deus, e você pode ser o grande ganhador. Então, já vai compartilhando essa live, o programa hoje está recheado de revelações da parte de Deus. É isso aí. Vamos de música e a gente já volta para bater um papo. Se liga no som. Convidamos Eliezer Rodrigues para juntos ministrarmos ao Senhor, ao Rei dos Reis. Glória a Deus! Quantos aqui estão cheios da alegria do Senhor? Deus está no seu trono, rindo do inimigo. E eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida, porque eu sei que nada vai tirar minha alegria. Quero viver, Senhor, fortaleza na tua alegria. Pela fé eu vou indo todo dia. Senhor, me fortaleça na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, indo todo dia. Ei! Quero ouvir o grito de júbilo. Deus está no seu trono, rindo do inimigo. E eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida, porque eu sei que nada vai tirar minha alegria. Senhor, fortaleça na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, indo todo dia. Senhor, fortaleça pela fé eu vou vencendo. Quero ver só vocês, Senhor, me fortaleça na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, indo todo dia. Senhor, me fortaleça na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, indo todo dia. Mais uma vez, vai. Senhor, me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, indo todo dia. Senhor, me fortalece na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo.
É isso aí, esse foi o pastor Eliezer Rodrigues cantando uma música maravilhosa e a alegria de fato é algo que a gente precisa estar aprendendo a colocar para fora, porque Deus já colocou dentro de nós para que a gente possa manifestar essa alegria que não depende de circunstância, não depende daquilo que a gente está vendo, sentindo. Há uma alegria de Deus em todo aquele que é nascido de novo. Deus depositou essa alegria para que a gente possa se alegrar. E a alegria cura, né? O rir, a risada, a alegria cura e muda toda circunstância. Sara a mente, é bom a gente exercer isso. Ter um ambiente que mantém alegria e gratidão em tudo aquilo que Deus está fazendo. Mas vamos partir aqui para aquilo que o homem de Deus tem no coração. Nós estamos aqui com o pastor Marco Brito nessa noite e, como eu já falei, ele é professor do Rema e ele está ensinando uma matéria poderosa chamada Aliança de Sangue. E ele vai ter aqui alguns minutos antes da gente abrir para perguntas, então você já pode, se tem alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro assunto, você pode estar colocando a sua pergunta aí, que no instante a gente vai entrar nessa parte aí de responder perguntas, mas agora a gente vai ouvir aquilo que o pastor tem no coração sobre aliança de sangue, para que a gente possa crescer juntos nesse conhecimento da palavra. Amém, amém, pastor. Então, como o pastor Alessandro falou, nós estamos aqui em Pojuca, dando aula no Rema, no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, na matéria Aliança de Sangue. E, às vezes, nós até falamos que Deus é Deus de aliança, e a gente costuma dizer isso, né? É uma frase muito comum no meio cristão, Deus é Deus de aliança, e, de fato, Deus ele é Deus de aliança. E, às vezes, nós não entendemos muito sobre isso, sobre o que significa a aliança, o que é que está em aliança, o que representa estar em aliança, né? A aliança faz parte da nossa vida em quase que tudo que a gente faz, mas às vezes nos escapa dos pensamentos que, quando nós assinamos um contrato de aluguel, quando nós compramos alguma coisa, quando nós entramos numa sociedade, quando nós entramos em um casamento, tudo isso são tipos de aliança, porque alianças são pactos, contratos que são feitos, né? E quando a gente olha para isso, para esse contexto do que significa a aliança, e vamos pensar um pouco sobre Deus como um Deus de aliança, aí vai trazendo para nós um pouco mais de entendimento sobre isso. Um exemplo claro, eu poderia dizer assim, na linguagem do povo baiano, digamos, se a gente conversasse sobre, se você conversar com qualquer baiano sobre candomblé, sobre macumbaria, por exemplo, né? Qualquer pessoa, independente de ser adepto ou não da religião afrodescendente, dessa que eu acabei de citar, qualquer pessoa, pode ser um católico, pode ser um espírita, pode ser um evangélico, se você fala sobre macumbaria, você entende o que é, porque é algo que está intrínseco à cultura, né? Então, qualquer pessoa de qualquer religião vai saber o que é isso, sabe do que é que nós estamos falando. Mas quando falamos sobre aliança de sangue e aliança, isso foge do nosso conhecimento, nem todos têm isso como um conhecimento mais profundo, porque nós não entendemos sobre isso, e isso não faz parte da nossa cultura. Mas, por exemplo, se você for falar de aliança com um judeu, ele entende o que é uma aliança, porque aquilo está muito intrínseco à cultura dele. Se você vai falar isso para tribos indígenas, essas tribos mais remotas africanas, eles entendem sobre aliança. Então, mas para nós, para a nossa cultura ocidental, esse termo é um termo meio que desconhecido, embora faça parte da nossa vida. E por ser desconhecido, a gente não entende o que realmente representa estar em aliança. A gente olhando para o aspecto de que a aliança é um contrato, é um pacto, imagine que você vá comprar um terreno ou uma casa de alguém e que você não tenha um contrato de compra e venda, que o acordo seja só de boca. Você vai se sentir seguro com isso? Imagine que você vai comprar uma casa que custa 300 mil reais e o dono da casa vai fazer um acordo com você e dizer 300 mil reais, já que um contrato de compra e venda é uma aliança. Agora, imagine você pagar 300 mil reais para uma pessoa e a pessoa te entregar uma casa, uma escritura de uma casa, sem que haja um contrato. Então, quando acontece um contrato, quando o contrato é celebrado, as partes se sentem protegidas, as partes se sentem preservadas, quando olha para o contrato, quando olha para as cláusulas do contrato. Então, em síntese, você que está nos acompanhando e as pessoas que estão aqui nos ouvindo aqui perto e mais você que está aí, seja no Instagram, está sendo transmitido também pelo Instagram, né? Então tem uma equipe aí no Instagram, no
Facebook e também YouTube, quando um contrato é celebrado, as partes eles ficam tranquilos naquilo que foi prometido, né? Você está prometendo um terreno com tantos 1000 hectares, né? A escritura está tudo ok. Então, quando você tem um contrato com aquelas cláusulas, rezando toda essa relação, então as partes ficam tranquilas, elas têm um dispositivo que eles podem acionar caso estejam se sentindo lesado ou se sentindo de alguma forma prejudicado. O contrato ele serve como dispositivo para isso. Então, quando Deus ele estabeleceu as alianças, né, ele criou um dispositivo para que o homem se sentisse seguro, para que o homem tivesse uma sensação de segurança e proteção naquele relacionamento com ele. Deus não precisa disso, nesse sentido de que está protegido de nós. Ele é o Senhor, é o Shaddai, Todo-Poderoso. Mas somos nós que não o conhecemos como ele é. Né? Paulo diz que ainda chegará o tempo que nós iremos conhecê-lo face a face. Agora nós conhecemos em parte, é o que Paulo diz. Mas para que a gente pudesse ter tranquilidade e segurança de que estamos servindo a um Deus de quem a gente pode confiar, ele estabeleceu as alianças, esses pactos, esses contratos, para nos dar segurança, nos trazer proteção, para que a gente possa acreditar nas cláusulas que ele colocou nos contratos. As cláusulas são as promessas, né, pastor? As promessas e os juramentos representam as cláusulas da aliança, aquilo que está empenhado como palavra. Tem um texto que está em Hebreus, eu vou citar aqui para vocês, bem conhecido, Hebreus capítulo 6, versículo 13, diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Lá no versículo 19, diz assim, versículo 18: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora para a nossa alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui a palavra está dizendo que quando Deus ele quis trazer para Abraão e para os herdeiros da promessa, nos quais nós somos herdeiros de Abraão, todos que estão em Cristo, a Bíblia fala, se você está em Cristo, você é descendente de Abraão, herdeiro da promessa, né? A promessa que Deus fez a Abraão nos alcançou. E Deus, quando ele fez essas promessas, ele estava estabelecendo uma aliança com Abraão. E a aliança ela é composta pelas promessas e pelos juramentos, ou seja, as cláusulas do contrato. E aí a Bíblia diz que quando Deus ele quis mostrar mais firmeza para aquelas pessoas, mais tranquilidade, mais segurança para aqueles que estavam entrando em aliança com ele, não tendo por quem jurar, alguém maior do que ele por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Então, irmão, a aliança que eu e você estamos é uma aliança que Deus fez, e a cláusula desse contrato são promessas e juramentos que Deus jurou com ele mesmo. Ele fez um juramento com o próprio nome: eu vou abençoar vocês, vocês serão abençoados. Isso, o texto aqui que eu acabei de ler diz assim, isso tem que servir de âncora para a nossa alma. O que é que uma âncora faz, pastor? Uma âncora é aquela ferramenta que segura uma embarcação. Sim, sinal de segurança atraca mesmo. A embarcação, ela traz segurança para a embarcação. A âncora, ela não impede que ventos soprem, a âncora não impede que a maré suba e a maré desça, a âncora impede os danos no barco, ela impede que o barco seja levado, que o vento sopre o barco. A âncora serve para isso. Então, quando esse texto está trazendo para nós que as promessas de Deus, aquelas promessas que ele fez para Abraão e que nos alcançou por meio de Jesus Cristo, elas têm que servir para mim e para você como um âncora. Quando o vento soprar, quando a maré subir, quando o diabo tentar trazer alguma notícia, quando o diabo trazer aquilo que é na natureza dele, né? Mentir faz parte da natureza do diabo, ele vai fazer isso o tempo todo. Mas a Bíblia está trazendo para mim e para você que a promessa que Deus fez a Abraão, nos visualizando cada um de nós, porque nós somos descendência de Abraão. Ele disse para Abraão: é para você e para os seus descendentes. Essas promessas têm que funcionar para a nossa alma como uma âncora funciona para um barco. E toda vez que a nossa alma, atingida, alcançada por algum dardo maligno,
tente dizer alguma coisa contrária ao que a palavra diz, a palavra tem que ser essa âncora que nos segura, porque aquele que assinou o contrato e que preencheu as cláusulas, ele é fiel para cumprir. E Deus não mente nem volta atrás daquilo que ele falou. Então, é importante demais nós entendermos sobre a aliança, porque quando entendemos sobre as alianças, nós estamos tendo a revelação e o entendimento de como Deus estabeleceu a regra do nosso relacionamento com Ele, uns com os outros, com o próprio diabo e com a terra. Né? As alianças era o contrato que nos traz segurança. Mais ou menos isso. Maravilha. Então, tem que se matricular no Rema para poder ter direito a todas as aulas sobre aliança de sangue, sobre justiça de Deus, sobre caráter de Deus e tudo mais. Aí. E o entendimento que cada pessoa tem que ter sobre essa segurança e a garantia, né, daquilo que a palavra de Deus diz. Né? O garantidor é o próprio Deus. Né? O quanto que é importante o ser humano, o nascido de novo, né, o homem e a mulher nascido de novo, conhecer sobre esse assunto. Né? Uhum. Inclusive, o senhor falou uma coisa interessante, o nascido de novo, né? Aquele que nasceu de novo. A palavra, nós estamos falando sobre a aliança de sangue, né? E o texto do Evangelho de João, ele diz assim, ó, só que o senhor tocou nesse ponto de nascido de novo. Porque pessoas podem estar aí com uma dúvida, por exemplo, né? Essa aliança que Deus fez é para todo mundo? Toda a humanidade tem direito a ela? Está disponível a todos, né? Está disponível a todos, né? Na verdade, essa aliança que Deus ele trouxe para ser celebrada por meio de Jesus, a princípio não era para nós, né? Sim. A princípio era para o povo judeu, que é esse texto que eu vou citar aqui. Diz assim, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, né? Versículo 10 diz assim: estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Está falando de Jesus, o que veio celebrar a aliança. Sim. Jesus, ele é o mediador dessa aliança. Né? A Bíblia aqui fala no versículo 17 que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Falando de duas alianças bem distintas. Né? E diz que esse Jesus, o mediador, o cordeiro dessa aliança, ele estava no mundo, mas o mundo não o recebeu. Aí diz assim, ele veio para o que era seu, versículo 11. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você vê que o versículo 11 diz assim, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O que é seu? Está falando de judeu, está falando do povo judeu. E o que é o povo judeu? Um povo que por nascimento, por nacionalidade e por nascimento, nasceu lá daquele povo que Moisés tirou do Egito, o povo que Deus fez a promessa com Abraão. Então, por nascimento, eles são judeus. Aí a Bíblia diz que Jesus veio para esses que nasceram dessa descendência, mas diz que esses não receberam. Então, os filhos naturais, aquela descendência natural, não recebeu Jesus, não recebeu o cordeiro da aliança. Aí a Bíblia diz, mas alguém recebeu. Né? Ele estava no mundo. Os que eram para receber, que eram os nascidos naturais, não receberam. Mas teve alguns que não era nascido natural, receberam Jesus. O que foi que Jesus fez para esses que receberam? Ele diz assim, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos. Ou seja, nós fomos tornados filhos de Deus, não por nascimento natural. É interessante que quando Deus fez a aliança para Abraão, Deus disse para Abraão assim, Abraão, eu vou te fazer grande. E ele diz assim, eu vou multiplicar a tua semente como a areia do mar, como a terra. E Deus aponta para a areia do mar como uma descendência de Abraão. Ali Deus estava falando desses filhos naturais, os filhos da terra, aqueles que vêm da descendência terrena. E Deus disse, nação, como nação de Israel, Deus disse, você vai ser grande, os seus descendentes serão grandes. Deus fazendo aliança com Abraão. Mas Deus não disse para Abraão que a descendência da terra, igual a areia do mar, somente seria grande. Deus disse para ele também que as estrelas do céu. E quando Deus falou para ele sobre as estrelas do céu, Deus estava se referindo aos filhos espirituais. Deus estava falando sobre a igreja, filhos que viria do céu, porque Jesus traria essa naturalidade do céu e não da terra para nós. Então Deus estava falando com ele de duas descendências, uma descendência terrena e essa que está escrita aqui no Evangelho de João, que diz que aqueles que receberam Jesus, foi-lhe dados o poder de ser filhos como os demais, né? Que não o receberam. Né? E diz assim, os quais, como o senhor falou do novo nascimento,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então, a nossa filiação, o nosso nascimento, ou esse novo nascimento, é resultado de uma vida que não é uma vida gerada por um espermatozoide e um óvulo. Há uma ordem de vida em nós que suplantou, que aplacou essa vida natural e produziu em nós uma outra vida, que é a vida zoe de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, parte B, quando Jesus disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir, eu vim para te dar vida, dar a vocês vida. E nós vemos lá em Levítico 17 que sangue é vida. Deus, ele diz assim: o sangue é vida, não coma o sangue, porque sangue é vida. Então, quando Jesus ele veio dizer para mim e para o Senhor e para todos que estão nos acompanhando aí, que ele veio nos dar vida, ele estava dizendo: eu vim dar o meu sangue por vocês e derramar o meu sangue em uma aliança. E essa aliança, ele diz isso naquele cálice da última ceia, né? Da primeira ceia, da última Páscoa, a primeira ceia: este cálice é o meu sangue, o sangue da aliança. Ali era a própria vida de Jesus. Jesus está dizendo: eu estou dando a minha vida para você. É o que ele prometeu em João 10:10. Inclusive, vida de Deus em nós é uma promessa da aliança. É para ser âncora para a nossa alma. É para ser âncora para nós lembrarmos que dentro de nós opera uma nova ordem de vida, a vida de Deus, a própria vida de Deus está dentro de nós, e isso é uma promessa de aliança. Faz parte das cláusulas do contrato que nós temos em mãos, que é para servir para nós como segurança. Se eu tenho um contrato, eu estou seguro. Se eu não tenho um contrato, é de boca, eu poderia ter até alguma dúvida. Mas Deus, todas as alianças que ele fez, ele deixou um registro, né? Está registrado para servir de memória para nós. E lá, na memória de João 10:10, está dizendo: você tem a vida de Deus em você. Isso é uma promessa daquele que fez o contrato, e a gente tem que se alegrar com isso. Não dá para a gente correr aqui, porque o espaço aqui é pequeno, mas é para a gente se alegrar com isso, né? Maravilha, muito bom, maravilha. E com relação a esse texto que você falou ali, quando você estava falando, né, achei muito interessante da descendência, né, da terra, da areia e das estrelas. E Jesus tem uma época que ele declara isso, né? Eu sou a luz do mundo. E num outro texto ele diz o quê? Vocês agora são a luz do mundo. Então nós nascemos mesmo dessa promessa das estrelas e da terra. Eu nunca tinha escutado por esse ângulo aí, achei maravilhoso, de que Deus estava falando de fato de duas descendências. Natural, terrena, e a descendência espiritual, que eram as estrelas. Nós somos essas estrelas, né? As estrelas. Somos hoje essa luz. Exatamente. Então você que está nos assistindo aí, você é essa luz que Deus já declarou lá para Abraão, sei lá, talvez 4 ou 5 mil anos atrás, né? Exatamente. A Bíblia fala que Deus ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então, quando Deus estava fazendo aliança com Abraão, ele estava pré-anunciando o evangelho que nos alcançou. Falava sobre nós. Deus conversava com Abraão. Abraão pensava que era sobre Isaac, mas era sobre Marcos, sobre Alessandro, que Deus estava conversando, e não era necessariamente sobre Isaac. Como a inteligência de Deus, né? A sabedoria. Presciência, né? O amor por nós. É tudo muito grande, as coisas de Deus. Mas vamos abrir aí para perguntas, né? Nós já temos algumas perguntas, tá? Eita, Glória, muitas perguntas aqui essa noite. Mas se você ainda não fez a sua pergunta, dá tempo. Comenta aí, coloca aí sua pergunta aqui. Em nome de Jesus vai dar para ser esclarecida aqui, tá bom? Vamos lá. Pastor, estamos em uma nova aliança com superiores promessas. Quais são essas promessas? São incontáveis. Tem uma música que a gente cantava, né? Eu cantava tinha uma música que a gente dizia assim: quantas bênçãos, quantas são. Lembra dessa? Recebidas da divina mão, um a dizes de uma vez, e há de ser surpreso o quanto Deus já... Não tem como contar as bênçãos do Senhor, mas eu poderia dizer para você: cura é uma bênção do Senhor, você é curado. Provisão, todo tipo de provisão está na aliança. Se você olhar quiser descobrir as promessas, você vai ter que olhar para Jesus. Tudo que Jesus é, tudo que Jesus tem e tudo que Jesus pode é o que nós temos como promessa dessa aliança, né? Jesus ele veio como nosso cordeiro, né? Ele veio como cordeiro pascal. A Bíblia fala que no passado o homem, para ter comunhão com Deus, ele tinha que levar um cordeiro para o cordeiro ser sacrificado. O cordeiro era imolado, mas antes do cordeiro ser imolado, ele era avaliado pelos sacerdotes.
Então, os sacerdotes ele avaliavam o cordeiro. Se o cordeiro não tivesse nenhuma mácula, nenhum defeito, era isso que garantia ao adorador o direito de adorar, o direito de ter o pecado perdoado, né? Pelo menos momentaneamente, né? E isso dava a ele uma tranquilidade para estar na presença do Senhor. Como é que funciona hoje? Da mesma forma. Nós também temos um cordeiro. É por isso que nós temos que orar em nome de Jesus. Porque quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos dizendo para Deus que Jesus é o nosso cordeiro. Então, quais são as promessas que eu tenho direito nessa aliança? Todas que Jesus tem. Porque Jesus é o meu cordeiro, Jesus é o meu mediador, Ele é o meu intercessor. E a partir do momento que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador e entrei nessa aliança, a Bíblia diz que eu morri. Você não vive mais, mas Cristo vive em você. Então, eu morri e juntamente comigo morreu os meus pecados. E agora a vida que eu tenho é a própria vida de Jesus. Eu não tenho nem vida mais própria. A vida que eu tenho é a vida de Jesus. Então, quais são os meus direitos? Os meus direitos são os direitos que Jesus tem, porque eu sou co-herdeiro com Ele nessa aliança, né? São muitas promessas, são incontáveis, como diz a música. E a gente a cada dia vai descobrindo uma nova. A gente não vai nem conseguir chegar no final dessa herança toda aí. Muita coisa, irmão. Muito bom. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Pastor, quando há uma quebra de aliança no casamento, o cristão pode se divorciar e casar novamente? Essa pergunta é bem interessante. Eu posso ler um versículo para você? A gente já ouviu muito tempo, e às vezes que o divórcio só pode acontecer quando há o adultério, não é isso? A gente já ouviu isso muito, e eu sei que isso, de fato, é algo grave, né? Um adultério é algo grave, e não deveria nem fazer parte dos pensamentos de um cristão, falar sobre adultério. Mas casamento é uma aliança. Eu estava falando que compra e venda é uma aliança, aluguel é um tipo de contrato, a compra e venda é um tipo de contrato. Casamento também, casamento é um tipo de aliança. E o que sustenta uma aliança de pé são as promessas e os juramentos. Eu li aqui Hebreus capítulo 6 dizendo, Deus, quando quis mostrar firmeza na aliança, Ele jurou por Ele mesmo. Porque Deus sabe que o que segura uma aliança de pé é juramento. Então, aquilo que foi jurado tem que permanecer de pé. Estou comprando uma casa e eu estou dizendo que a casa é 300 mil, e eu estou dizendo que eu vou pagar em 10 parcelas. Eu preciso cumprir o meu juramento de pagar em 10 parcelas. Quando eu não pago, eu estou quebrando o contrato, né? Então, quando eu violo um juramento, eu quebro o contrato. O casamento, ele é um tipo de aliança, como qualquer outra aliança. E Ezequiel, no capítulo 17, olha o que diz o versículo 18 de Ezequiel 17. Esse versículo aqui é Deus falando com o profeta. Ele diz assim, porquanto desprezou o juramento e com isso quebrou a aliança, porquanto deu a sua mão e ainda fez todas essas coisas e ele não escapará. Mas só a parte A do versículo, porquanto desprezou o juramento, quebrando com isso a aliança. Então Deus está dizendo para o profeta Ezequiel que quando alguém quebra um juramento, a aliança está quebrada. A aliança que foi feita, que teve aquele juramento como fundamento de firmeza, como diz lá em Hebreus, é ele que vai sustentar a aliança que está celebrada. Então, se um juramento falha, a aliança está quebrada. Aí, qual é o juramento que um casal faz? É só de fidelidade, de ser fiel, ou tem outros juramentos que envolvem? Então, você percebe que quando o casamento está sendo celebrado, eu prometo ser fiel. Fidelidade é um aspecto de juramento, mas não é todo o juramento. Eu prometo ser fiel, eu prometo amar, eu prometo honrar, eu prometo respeitar. Tudo isso são promessas e juramentos que o casal faz um para o outro no momento do casamento. Então, eles são responsáveis por guardar cada um deles. Se um juramento desse está sendo quebrado, a aliança está quebrada. Não é só adultério, né? A gente sabe que é porque nós categorizamos os pecados. Criamos uma lista de pecados e colocamos em uma categoria, outra lista de pecados colocamos em outra categoria, mas para Deus pecado é pecado, independente do seu grau, digamos assim. E para Deus o casamento é uma aliança. E se uma promessa, e se um juramento está sendo quebrado, a aliança está quebrada, né? A aliança está quebrada. Deus fala isso em Malaquias 2, quando ele diz assim, eu tenho sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual você tem sido desleal. Então, olha o que Deus está falando, desleal, não está falando só de fidelidade. Lealdade à aliança é algo que Deus leva muito a sério. Mas a pergunta foi
essa pessoa está aqui? Se pode casar ou se pode se divorciar. Se pode se divorciar e casar novamente. Sim, porque se a aliança está quebrada, você não tem aliança com ninguém. Imagine que eu sou casado com Vanessa Brito. Se eu violo alguns dos juramentos que eu fiz para ela, a Bíblia está dizendo que a aliança está quebrada. Se a aliança está quebrada, eu não tenho nenhuma aliança com ela. E se eu não tenho aliança com ela, eu estou livre para casar. É claro que as leis brasileiras envolvem trâmites civis, né? E esses trâmites civis também precisam ser observados. Mas o fato é que a aliança ela é quebrada não somente com adultério, ela é quebrada quando qualquer juramento é quebrado. Inclusive, as pessoas, às vezes, elas querem... quando a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, a gente não faz apelo para a pessoa refazer a aliança? Então, quando algum casal quebra algum juramento, nós deveríamos fazer tudo outra vez. Nós deveríamos sentar com ele. Você lembra do que você prometeu no dia que casou? E, às vezes, o casal, eles quebram juramentos, eles quebram as promessas e depois resolvem isso na cama, através de sexo. Sexo é um tipo de amor, chamado de amor eros. Mas o amor eros não é para resolver problema de conjugal. Amor eros não é para ser usado para resolver problema conjugal. O problema conjugal se resolve com amor ágape, o amor de Deus. E o amor de Deus pede reconciliação, pede arrependimento, pede tudo isso. Assim como a gente faz para alguém desviado, um casal, quando quebra uma aliança, a gente devia botar os dois juntos de novo. Vocês vão ter que prometer tudo de novo, dizer que está arrependido um com o outro, orar e começar tudo outra vez. Porque diante de Deus a aliança está quebrada. Diante de Deus a aliança está quebrada. Quebrou o juramento, quebrou a aliança. Muito o negócio bom. é sério. É sério. Pastor, qual a importância de uma aliança para Deus? Deus, eu até falei isso na aula ontem, né? Que Abraão disse assim, ele pensando com ele mesmo, Abraão, no pé do Monte Moriá, se Deus fez a promessa para mim por meio de uma aliança que o meu filho, era nele que a descendência viria, se ele morrer, Deus vai ressuscitar ele, né? Abraão pensou nisso, no pé do Monte Moriá. Só que até aquele dia não tinha tido nenhuma ressurreição na terra, né? Mas Abraão chegou a essa conclusão sobre ressurreição, até aqui nenhum homem tinha ressuscitado, né? Não tem relatos na Bíblia de ressurreição. Mas Abraão chegou a essa conclusão, e a conclusão de Abraão está certa porque o Espírito Santo inspirou para isso estar escrito na palavra, né? Se o Espírito Santo inspirou, está certo. Que conclusão a gente chega? Se entre ressuscitar uma pessoa e quebrar uma aliança, Deus sempre vai ressuscitar uma pessoa, mas Ele nunca vai quebrar uma aliança. A palavra diz no Salmo 89, 34, eu acho que é isso. Olha aqui, pastor, por favor, Salmo 89, 34. A palavra fala sobre a importância que Deus dá a uma aliança. Ele diz, não sei se está certo o versículo, mas o pastor vai abrir aqui. Ele diz assim, eu nunca quebrarei uma aliança, nem nunca violarei aquilo que os meus lábios proferiram. É o que está escrito, eu acho. É isso? Deve ser isso, que eu não estou achando aqui. Não tá achando, não. Deixa eu ver aqui. Qual é a importância de Deus a importância de uma aliança para Deus? Já que eu falei que a aliança são as promessas e a aliança para Deus são as palavras, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu, então qual é a importância de uma aliança para Deus? A mesma importância que a palavra dele tem para Ele. Ele nunca quebra. Salmo 89, eu achei aqui, versículo 34, diz assim, não violarei a minha aliança, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Então, qual é o valor de uma aliança para Deus? As mesmas que a palavra dele tem para ele. Meu Deus, poderoso, poderoso. Pastor, quando fazemos uma aliança com o Senhor, todas as heranças espirituais, familiares permanecem, incluindo as maldições familiares? Isso aí também na matéria do Rema a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Mas não existe maldição sem causa. Primeira coisa, não existe maldição sem causa. A gente olhando para Gênesis lá, você vê que quando Deus ele vai tomar satisfação sobre aquele ambiente caótico que virou depois do pecado, Deus ele cobra de Adão o que Adão fez, ele cobra de Eva o que Eva fez, e ele cobra da serpente o que a serpente fez. Então, primeiro, não existe maldição sem causa. Segundo, não existe maldição hereditária. A gente ouve muito falar sobre isso, isso é um tema polêmico, vou lançar aqui depois para o pastor Alessandro, na próxima semana, destrincha aí. Mas maldição hereditária, as pessoas falam muito sobre maldição hereditária. O profeta Ezequiel, Deus falando com ele diz assim,
Ezequiel, que provérbio é esse que vocês estão recitando em Israel? De que o pai comeu uvas verdes e foi o dente dos filhos que embotaram? Ele faz uma pergunta para Ezequiel. Aí a pergunta é uma retórica, porque depois ele vem com a resposta. Ele diz assim: nunca mais repitam isso em Israel. Porque a alma do pai é minha, assim como a alma do filho também. E a alma que pecar é esta que morrerá. Então, maldição hereditária, primeiro, não existe. Agora, existem espíritos familiares que ficam rondando dentro de família? Sim, isso existe. Mas isso não é maldição. E ainda que fosse, a Bíblia diz que Cristo se tornou maldito para nos resgatar da maldição da lei. E ele mesmo se fez maldito em nosso lugar. Então, ainda que existisse maldição hereditária, ainda que não existisse o versículo de Ezequiel, dizendo que a alma que pecar é que vai morrer, e que é para parar de dizer isso em Israel, Deus diz isso: pare de dizer isso em Israel. Porque o pai comeu uva verde, é o dente dele que vai ficar embotado, não é o dente do filho. Então, mas ainda que não existisse esse versículo, mas existe o versículo que diz: Jesus se tornou maldito em nosso lugar e nos resgatou de debaixo da maldição. Então, quando você entrou em aliança com Deus, por meio de Jesus, você está livre de qualquer maldição, qualquer uma que seja. Muito bom. Pastor, como foi realizado a aliança de sangue com Deus? Como fomos incluídos nela? Nós não fomos incluídos, nós fomos convidados a fazer parte dela. Né? Amém. A aliança que Deus fez, que é a que nós estamos, Deus fez com Ele mesmo. Toda aliança, ela precisa das partes, como um contrato de compra e venda, precisa das partes envolvidas. Né? Um contrato de compra e venda também tem testemunha, não é? Não tem um testemunha, a pessoa que assina como testemunha. Então, toda aliança ela é celebrada pelas partes. Existe um mediador, ou seja, alguém que está mediando a aliança, que era um sacerdote, digamos assim, é a figura de um sacerdote, e existe o cordeiro, o animal, o sangue da aliança. Então, a aliança ela tem as partes envolvidas, tem o sangue da aliança e tem o sacerdote, que é o mediador. A aliança que nós estamos com o Senhor foi uma aliança que Deus fez com Jesus. Então, na verdade, foi Deus como uma parte da aliança, Deus como a outra parte. Então, é Deus fazendo aliança com Deus. E quem era o mediador da aliança? O sacerdote? Deus. Jesus era o sacerdote. E quem era o cordeiro da aliança? Deus. Jesus era o cordeiro. Então, nós estamos em uma aliança onde Deus fez aliança com Ele mesmo, tendo Ele como cordeiro e Ele como sacerdote. Nós estávamos fora. A aliança foi celebrada com Ele Jesus e o Espírito Santo. A aliança foi celebrada e depois nós fomos convidados. Quer fazer parte disso? E nós só entramos na aliança, numa aliança que Deus fez com Ele mesmo. Né? Por isso que ela é eterna. Por isso que ela é eterna e inquebrável. Inquebrável. Não tem como quebrar a aliança que nós estamos por causa disso. Que as partes não vão Mas, quebrar. pastor, e se alguém cometer pecado e pecar, ela pode invalidar as promessas da aliança sobre ela, mas ela não consegue quebrar a aliança. Tem duas alianças que são eternas. A aliança que Deus fez conosco por meio de Jesus, para nós, né, que nem era para nós, mas nós recebemos por herança, e a aliança abraâmica. A aliança abraâmica também ela é eterna. Mas, pastor, mas como é que a aliança abraâmica é eterna? Porque Abraão também não fez juramento nem promessa nenhuma. A Bíblia diz lá em Gênesis que quando Deus ele chama Abraão para cortar a aliança, que a palavra aliança significa berit, cortar, a palavra hebraica berit, cortar. Na hora de cortar a aliança, Abraão matou os animais. A Bíblia diz que Abraão mata os animais, divide as partes e fica enxotando as aves. Né? O sangue está ali derramado. Mas na hora que as promessas e os juramentos... Lembra que eu falei para o casamento? Na hora que as promessas e os juramentos foram feitos, a Bíblia diz que chegou o final da tarde e Abraão caiu em profundo sono. Abraão estava dormindo na hora que a tocha e o fogareiro passeou entre as partes. Na hora que as partes que estão entrando em aliança, elas passeiam entre as partes, que traz aquele símbolo do infinito, aquele 8 lá. Então, aquilo ali é um ritual de aliança. Aquele símbolo 8 que é chamado de infinito. Olha o que ele significa. Infinito, inquebrável, não tem fim. É justamente isso. Isso vem de onde aquele símbolo? O animal morto no chão, com as duas partes abertas do animal, as partes que estão entrando na aliança, eles pegam na sua mão, pegam um na mão do outro e caminham entre as partes do animal, fazendo esse símbolo de infinito, do 8. E o animal está morto. Mas Abraão não fez isso. E é nessa hora que os juramentos são feitos. Eu prometo ser fiel, eu prometo que vou te proteger, eu prometo que vou guardar, eu prometo isso. Se eu quebrar isso, que aconteça comigo, o que aconteceu com esse animal. É o momento do juramento da aliança. Nessa hora
quem fez isso foi o fogareiro e a tocha fumegante, Jesus e o Espírito Santo, e Deus lá presente em tudo isso, e Abraão estava simplesmente dormindo aquilo que está escrito no Salmo 127. Não adianta acordar cedo, penosamente trabalhar, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Isso é um ritual de símbolo de aliança. Abraão estava dormindo, não fez promessa, não jurou, por isso a aliança dele é inquebrável, é eterna, vai permanecer para sempre. Poderoso, muito bom. Pastor, Moisés não entrou na terra prometida porque ele quebrou uma aliança com Deus? Moisés, ele, na verdade, a aliança da lei, ou a aliança mosaica, ela nem fazia parte dos planos de Deus. Lá em Gálatas 3:21, o que a Bíblia fala é que a lei foi introduzida, a lei foi adicionada. Na verdade, a quebra da aliança de Moisés, ou digamos assim, que Moisés quebrou, não foi nem Moisés que quebrou. Moisés ele descumpriu algo que Deus tinha dado para ele fazer. De certo, isso é um tipo de violação, né? Porque já que a palavra de Deus é a aliança. O que aconteceu com Moisés foi não ser obediente. Todas as alianças que Deus fez com o homem, sempre você vai encontrar duas condicionais. Se. No caso da aliança mosaica, a aliança ela previa fé e obediência. Então, tinha que ter fé em Deus, crer em Deus, e tinha que obedecer o que Deus falou. Fé e obediência. Quando o homem começa a não obedecer o que Deus falou, ele está violando o pacto. E infelizmente foi isso que Moisés cometeu no trajeto, né? Nós devemos também reconhecer e deixar registrado que Moisés é um amigo de Deus, né? Falhas todo homem de Deus comete, você vai encontrar isso na Bíblia. A Bíblia é maravilhosa por isso, que ela não esconde as falhas dos homens de Deus, né? E principalmente para mostrar que é graça, né? Não é porque nós merecemos, porque somos perfeitos, é porque Jesus é perfeito, não tem nada a ver conosco. Mas o erro de Moisés foi não obedecer à instrução de Deus. Então é bom que a gente obedeça tudo que Deus está mandando, para a gente não anular os efeitos da aliança sobre nós, né? Já que não podemos quebrá-la. Amém, amém. Pastor, sabemos que quando nos tornamos filhos, estamos em uma aliança. A aliança que está sobre nós se estende à nossa família? Há como é que podia falar assim? Há uma promessa que, quando as alianças acontecem, elas são feitas para alcançar a descendência. As alianças, elas existem para alcançar a descendência. Tanto é que ela fala sobre herança, né? Se é sobre herança, é para alcançar a descendência. A aliança entre Jonatas e Davi. A aliança entre Jonatas e Davi, eles juraram pela descendência. Eles, ainda que eu não esteja vivo, você usará de bondade para com a minha casa. E Davi faz isso, né? Davi, quando ele está já sendo rei de Israel, depois de Jonatas morto, depois de Saul morto, um belo dia, isso está escrito em 2 Samuel 9, a Bíblia fala que Davi diz assim: existe alguém da casa de Saul ou da casa de Jonatas para que eu possa demonstrar da bondade do Senhor para com ele, em memória da aliança que eu tenho com Jonatas? Então você percebe que a aliança ela é para alcançar a descendência, né? Mas é óbvio que, no caso de salvação, quando as pessoas falam sobre salvação, por exemplo, salvação é individual, né? Receber Jesus, Deus nos deu. Há pessoas que falam assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Isso não é uma promessa, digamos que é fatídica, isso vai acontecer. Ele está dizendo: creia no Senhor Jesus, que quando você começar a crer no Senhor Jesus, sua vida vai ser transformada a ponto de todos da sua casa querer o mesmo que você tem, né? Então, mas a aliança, ela tem essa característica de alcançar a descendência, sim, ela tem, mas existem coisas que, em toda a aliança que Deus fez, que é um passo chamado entrar na aliança. E eu não posso entrar pelo meu irmão, eu não posso entrar por minha mãe, eu entro por mim, mas ela precisa entrar por ela, a decisão é dela. A aliança está disponível para ela. Como o pastor falou, a aliança de Jesus é para toda a terra? Sim, é para toda a terra, mas é necessário que a pessoa receba, aceite e entre na aliança. Meu Deus, é muita pergunta e pouco tempo, Jesus. O pastor Alessandro termina na próxima. Vamos lá. Pastor, eu convivo muito bem com minha mulher. Por que temos que casar, já que no tempo de Adão e Eva não tinha cartório? É mesmo? Já pensou? A pergunta não é por que tem que casar, a pergunta é por que não casar. Eu acho que o certo seria, a pergunta deveria ser essa, né? Pense comigo,
Deus ele é Deus do casamento. Casamento é uma aliança, já estamos falando isso, né? Casamento é uma aliança. Então, eu posso, assim, categoricamente afirmar que existem bênçãos para essa aliança. Já que a aliança ela traz promessas, então existem promessas da parte de Deus específicas para casamento, né? E que precisa estar com todas as coisas andando como manda o figurino, digamos assim, né? Para que essas bênçãos sejam liberadas. Um exemplo muito claro, a gente olhando para as Escrituras. Davi foi ungido por Deus para ser rei de Israel. Mas para Davi ser rei de Israel, ele precisava ser descendente do rei que existia. O rei que existia era Saul. E Davi não era filho de Saul. Davi era filho de Jessé, não era filho de Saul. E Jessé não era rei. Mas Deus estava dizendo, Davi, você vai ser rei de Israel. Mas para ser rei de Israel, agora ele tinha que fazer parte da família real. E como é que isso aconteceu? Quando Davi fez uma aliança com Jonatas. A aliança de Davi e Jonatas é a base legal para Deus colocar o reinado sobre Davi, de maneira legal. Porque na hora que Davi faz a aliança com Jonatas, Jonatas entrega a capa para ele, aquilo representa as vestes, né? As vestes sacerdotais. Ali Jonatas estava dizendo, você agora faz parte da minha família. Eu não sei se você já percebeu nos textos de Davi, conversando com Saul, ele passa a chamar Saul de pai, depois que ele faz a aliança com Jonatas. Depois que ele faz a aliança com Jonatas, ele chama Saul de pai em muitos versículos. Aquilo ali fala daquilo que a aliança proporciona quando você está de fato em uma aliança. Então, existem coisas espirituais como ser rei de Israel, que para acontecer era necessário que um registro civil tivesse acontecido. Existem bênçãos para o casamento da parte de Deus que vai ser necessário que essa parte natural esteja cumprida. Fora isso, não tem como Deus derramar algumas bênçãos, né? Deus ele quer nos abençoar o tempo todo, mas existem coisas que somos nós que precisamos fazer, aspectos naturais. Eu chamo isso de aspectos naturais. O aspecto natural que tinha que acontecer para Davi foi a aliança com Jonatas, para o sobrenatural vir. E às vezes as pessoas falam, mas agindo Deus nada pode impedir. Eu sei que sim, mas isso não se aplica nesses casos, porque você deve conhecer algumas pessoas que nasceram para ser pastor, mas não são pastores. Por quê? Porque existe algo que elas precisam fazer. Tempo de preparação não é tempo perdido. Se submeter às autoridades para esperar tempo e modo das coisas. E a pessoa tem o chamado, mas não exerce o chamado. Tem a parte espiritual prometida, mas existe uma parte natural que precisa cumprir. Assim é para o casamento. Então, Deus tem bênçãos para o casamento, mas é necessário que façamos a parte natural, para que a bênção nos alcance. E a gente vê que nessa pergunta aí, né, no tempo de Adão e Eva, você vê que Deus celebrou ali um casamento. Celebrou, né? Com certeza. Adão não tinha aparentemente assim, natural pai e mãe, Deus já tinha falado, portanto, deixa o homem, pai e mãe, e una-se. E por estar escrito na Bíblia, é a certidão de casamento deles. É, certidão. Então, porque não tinha cartório naquela época, hoje tem, irmão. Então vai lá e casa. Não tinha cartório, mas tinha registro, né? E Porque está registrado na Bíblia. E o próprio né? Jesus disse um dia assim, olha, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Muito bom. Se hoje tem cartório, vai lá e casa. E eu creio que se você convive com essa mulher aí, você não vai querer que quando sua filha estiver de maior, que ela diga, ela vai fazer a mesma coisa. Você vai querer que ela se junte com alguém e diga, ó pai, você se juntou, eu também vou me juntar. Não, você vai querer que sua filha case. Então é bom a gente dar o exemplo para que os nossos filhos também possam fazer a mesma coisa. E alguns falam da união estável, né? Usa o exemplo, mas tem a união estável. Pronto, se inclusive já tem a união estável, por que não fazer o registro civil, né? Não tem o menor sentido. Exatamente. Pastor, qual a maior diferença entre a antiga aliança e a nova aliança? A antiga aliança, primeiro a gente tem que lembrar que a gente chama de antiga aliança apenas a aliança mosaica, né? Mas existiram muitas alianças no Antigo Testamento, mas vamos nos ater a ela. A antiga aliança, ou a aliança da lei, ela, como eu disse, ela foi introduzida. O homem nunca quis, ou melhor, Deus nunca quis se relacionar com o homem por meio de lei. Sempre foi por meio da graça. Se você olhar, a gente fala que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus, e está escrito na palavra, mas a graça, ela conduziu o homem até a lei. Por exemplo, o homem merecia sair do Egito, aquele povo merecia sair do Egito, é um povo murmurador, né? Era um povo que Deus já sabia que ele era um povo murmurador.
Agora, Deus não foi lá e os tirou do Egito. O Salmo 105, versículo 37, diz que Deus tirou esse povo de lá e não havia entre eles um manco sequer, um doente sequer, naquele povo inteirinho. Agora, eles mereciam isso, um povo que estava sempre brigando, um povo que estava sempre contendendo, um povo que era murmurador. Então, se eles não mereciam sair do Egito e saíram com poder, com riqueza e tudo mais, o que foi que operou para tirá-los de lá? Graça. Favor que não merece. Esse mesmo povo, ele murmurou. Ah, eu quero água, Deus não está dando água. E ele reclamou porque não tinha água. O que foi que Deus deu para ele? Água. Então, o povo estava murmurando, reclamando, e Deus entregando nas mãos dele. O que é isso, se não for a graça operando? Depois eles disseram, quem dera a gente tivesse morrido no Egito, se tivesse lá, tinha sepulcro para a gente. Por que a gente veio para aqui, para morrer nesse deserto? A gente não tem nem carne para comer. A Bíblia fala que não tem comida, não tem nada. Aí a Bíblia diz que Deus pega e manda um maná do céu. Como é o nome disso se não for graça? Graça operando. Eles reclamaram do maná. Ele disse, esse maná, estamos enjoados desse pão. Lá a gente tinha cebola, alho, a gente poderia comer carne. Aí a palavra diz que Deus ele vai e traz para eles o quê? Traz codornizes. Ou seja, a graça estava operando o tempo todo. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça. Enoque achou graça. A graça era a forma, e é a forma, como Deus sempre quis conduzir o homem. Não era debaixo de lei. É por isso que Gálatas diz que a lei foi introduzida. Ela foi colocada, mas não era plano de Deus isso. Em que momento foi que a lei começou? Esse povo, quando Moisés ele desce do monte, a Bíblia fala que Moisés traz uma instrução para eles, do que Deus estava falando. E a Bíblia diz que eles disseram para Moisés assim, Moisés, tudo que Deus falou, a gente vai fazer. Só que esse texto, no original, recentemente eu vi o Creflodola pregando sobre isso. Ele diz, esse texto original, o original desse texto, a semântica dita na palavra hebraica, o que Deus mandar, a gente vai fazer, que parece para nós... Estamos lendo na língua portuguesa, parece assim, poxa, o povo obediente, um povo submisso, é o contrário. Na verdade, eles estavam dizendo para Moisés, tudo que Deus mandou, nós temos capacidade suficiente de fazer. Eles estavam achando que eles mesmos poderiam fazer com a própria força deles. E aí, nesse instante, o que é que eles fizeram? Qual foi o pecado que eles cometeram? Eles abriram mão da graça. Então, quando eles disseram assim, nós podemos andar com as nossas próprias pernas, Moisés, e qualquer coisa que Deus mandar, a gente tem condição, capacidade de realizar, eles estavam abrindo mão da graça que até aqui estava conduzindo eles. Tirou do Egito, não olhava para as murmurações, não olhava para as reclamações, não olhava para eles nem blasfemando contra o maná que representava Jesus, que ia descer do céu. A graça estava suportando tudo isso por eles. Mas chegou um momento que eles disseram, eles declararam publicamente, nós não queremos essa graça. Eles não falaram isso literalmente, mas a forma como eles expressaram foi o que a gente chama de cair da graça, decair da graça. Né? É mais ou menos isso, aí você sair debaixo do guarda-chuva de proteção da graça. Quando você olha isso lá, a próxima murmuração que eles cometem, no próximo versículo, quando eles murmuram, a Bíblia diz que as serpentes do deserto picaram e todo mundo morreu. Então você vê que como é importante a gente entender essa diferença entre uma e outra. Primeiro, entender que não fazia parte dos planos de Deus e que Deus quer nos conduzir em graça. E a gente não tem que ficar tentando se colocar debaixo da lei, como Paulo diz. Não volte para debaixo do jugo da lei. Andar debaixo da lei é andar longe da proteção do guarda-chuva da graça. E entender que tudo que nós temos nessa aliança, temos por causa de Jesus. Jesus ele é a diferença entre tudo que existiu até ele e tudo que agora existe a partir dele. Né? A diferença maior, eu vejo isso. Eu vejo, aqui a pergunta foi, eu acabei já... A diferença é justamente proteção total que nós temos, né? E uma proteção que não é resultado do que fazemos para merecer. Porque na antiga aliança ou na lei, o que está escrito em Deuteronômio 28 é se você andar nos meus caminhos, se você guardar todos os meus mandamentos, se você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, então a bênção virá até você. Então a condicional da lei era o homem precisava fazer alguma coisa para Deus vir em segundo lugar fazendo alguma coisa, ou seja, o homem tinha que primeiro fazer
para Deus, em segundo, agir. Ou seja, a atitude do homem dava legalidade para Deus fazer. Só que Deus viu que isso não ia funcionar. Deus ele queria abençoar o homem independente do homem. Só que na aliança da lei, o homem tinha que fazer, para depois Deus fazer. Só que Deus ele ama a gente tanto, de uma forma tão inexplicável, que ele queria nos abençoar independente de nós. Né? Então, quando chega na nova aliança, por exemplo, amar. A Bíblia diz assim, nisso consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Essa é a diferença entre uma aliança e outra. Na aliança passada, o homem precisava fazer para Deus responder. Nessa aliança, Deus fez e a gente responde. Né? A diferença é essa. Poderoso, poderoso. Estamos chegando ao fim do nosso programa, mas se você ainda não comentou, eu quero esse CD. Ainda dá tempo, tá bom? Vamos para a última pergunta. Então é o tempo, olha aí a graça operando. Amém. É o tempo de você comentar aí para concorrer, tá bom? CD de Marcos Freire. Vamos lá. Pastor, quando uma pessoa se desvia, a aliança foi quebrada ou apenas houve uma rachadura nessa aliança? Nenhuma das duas coisas, né? A aliança, como eu disse, ela foi celebrada entre Deus com Ele mesmo, né? E nós não temos como quebrar algo que nós não juramos para estar de pé. A aliança está de pé independente dos nossos juramentos. Quando uma pessoa se desvia do caminho do Senhor, como nós conhecemos, ou se afasta da igreja, ou qualquer outra coisa desse tipo aí, o que ela está fazendo é uma sombra, é o inverso, né? Ela está fazendo uma sombra daquilo que o povo fez no passado. Sair debaixo da guarda-chuva de proteção, do guarda-chuva de proteção, né? Ela não pode, eu e você não podemos quebrar essa aliança. Essa aliança é inviolável, né? É uma aliança que ela está selada com o selo do Espírito, celebrada com o sangue de Jesus, e a base dela, as promessas e juramentos foram feitas por Deus. Então não tem como nós quebrarmos essa aliança. Mas quando nós nos afastamos da comunhão, que foi aquilo que hoje ouvimos no nosso culto de oração lá na igreja, quando nós saímos da comunhão, nós saímos da proteção. Uau, muito bom. E só para esclarecer, né? É possível perder a salvação? Sim, é possível. Eu sei que isso também é uma questão combatida no mundo teológico, né, digamos assim, por causa das vertentes calvinistas e assim vai, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, enfim, ou então predestinação, essa coisa toda. Mas a Bíblia é clara, tem muitos textos claros, né? Em Hebreus fala sobre isso. Mas eu não vou nem citar Hebreus, vou citar 7 cartas de Apocalipse, né? Quando Jesus manda escrever lá as 7 cartas às 7 igrejas, ele diz assim: aquele que permanecer fiel, de modo nenhum eu riscarei o seu nome do livro da vida. Se Jesus está dizendo que ele, para quem permanecer fiel, ele não vai riscar o nome do livro da vida, então existe possibilidade do nome ser riscado. Aí não tem nem precisa de teologia para discutir isso, só precisa de interpretação gramatical. Só para... Uau, muito bom, que tempo esclarecedor, né? Então, se você ficou curioso sobre esse assunto, vai pesquisar sobre o rema, você poderia estar fazendo rema em Pojuca, aprendendo mais sobre isso, né? Devo dizer também, viu, Thay, que a salvação, embora possa ser perdida, é muito difícil disso acontecer. Porque Deus pagou um preço muito alto para perder a gente assim de qualquer jeito, né? Não é de qualquer forma. É possível, não é tão simples, mas é possível. Olha só, muito bom. Vamos lá, o grande ganhador dessa noite foi Ramon Lacerda. Então, Ramon, se você é daqui de Pojuca ou de Feira, o pessoal de Feira está nos acompanhando aí. Será que é Ramon de Salvador? O pessoal de Catu também. Eu acho que é Ramon de Salvador, esse sobrenome não é estranho. Ramon Lacerda. A igreja de Salvador. Fala para a gente aí no nosso direct, @VerboPojuca, fala de onde você é, para a gente dar um jeito desse CD chegar na sua mão, tá bom? Amém, parabéns, Ramon. Deus é bom. É isso aí, gente. Eu percebo aqui que teve muitas perguntas e nem tudo deu para se responder, mas quem sabe o pastor Marco volta aqui na terça que vem, como ele vai ficar aí uns 15 dias aqui em Pojuca, dando aula, quem sabe na terça-feira a gente volta aqui. Poderíamos falar, pastor, sugestão sobre Santa Ceia, se divorciado pode tomar Santa Ceia, isso, se quem não casou faz parte de aliança. Então, você vai mandando algumas perguntas aí, a gente vai acumulando e selecionando aqui, e na próxima semana a gente continua com esse tema, tirando dúvidas, porque o intuito da gente estar aqui a cada semana é para que o corpo de Cristo cresça no conhecimento da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para ficar famoso, para fazer propaganda da placa da nossa igreja, não é esse. O objetivo é
abençoar o corpo de Cristo no conhecimento mesmo da palavra. Se Deus trouxe a gente para esse lugar, é porque Ele tem um propósito a cumprir, a gente vai avançar nisso. Então você é sempre bem-vindo a estudar a palavra, a conhecer mais da palavra da fé. Não é isso aí, gente? Então vamos de oração. Eu queria orar por sua vida, a gente orar juntos aqui, agradecer a Deus pela vinda do pastor Marco aqui, muito obrigado por sua vinda, e terça que vem a gente vai estar então junto aqui de novo, amém, bom demais. Apolo Miranda, obrigado aí por sua colaboração, ó, o estúdio aqui diz que tem peixe nadando, a gente está coisando, tem peixe, tem coisa aqui, o mar se abre aqui atrás, é um negócio sério, de vez em quando ele bota a arca aí, e Noé passa aí com os animais, é um sucesso, é um negócio precioso. André Bahia e Itaiana, muito obrigado aí pela presença, estão aqui já pessoas que fazem o programa sempre, né? E Deus tem usado eles, essa geração nova chegando, cheia do conhecimento e do favor de Deus. É bom demais. Mas vamos nos unir aí mesmo em fé. E eu creio que Deus tem coisas para a sua vida, né? E que você seja esse instrumento para essa geração. Pai, obrigado por esse espaço, obrigado por essa porta que se abriu para que o Evangelho, Tua palavra seja pregada. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado por cada homem e mulher que entra cada semana nessa programação e que eles sejam mesmo acrescentados, que eles sejam balançados a crescer no conhecimento da Tua palavra, a estudar a Tua palavra, porque a palavra de Deus diz que o povo só pode sofrer, o povo de Deus que tem aliança com Deus, a condicional de sofrer é falta de conhecimento da palavra. E nós declaramos, Pai, o Teu conhecimento chegando para cada homem e mulher que está se expondo a essa palavra, o Espírito Santo abrindo os olhos espirituais para que essas pessoas possam de fato entender a palavra como ela é. Nós anulamos toda ação contrária em nome de Jesus, declaramos mentes abertas, corações abertos para receber a palavra sendo uma boa terra e essa palavra frutificando, fluindo e você sendo um grande instrumento de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para as cidades, para o propósito que Deus tenha para você. Senhor, se há pessoas com algum tipo de enfermidade, nós exercemos a autoridade que há no nome de Jesus, nós declaramos cura manifestando na vida das pessoas. Toda ação contrária e todo espírito de enfermidade agora secando, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos favor de Deus. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos no precioso nome de Jesus. Irmãos, muito obrigado por estarmos juntos aqui, pessoas que assistiram, pessoas que vão depois ouvir e ver essa programação. E na terça que vem estaremos juntos aqui novamente às 8h45. Um beijo no coração, graça e paz. Amém. Dá um alô aí, meu pastor, Thay também. Glória a Deus. Beijo.